A mentalidade é a coisa mais importante. Que nem essa do ano passado, principalmente a chacoalhada dentro do ecossistema financeiro, por exemplo, foi a primeira vez que eu tive duas combinações. Porque eu já vi crises que eu não tinha conhecimento nem dinheiro. Uhum. Eu já passei por crises com um pouco de conhecimento, mas às vezes pouco de dinheiro. E essa foi a primeira vez que eu tinha muito conhecimento e muito dinheiro. Então, é muito legal quando você tem as duas combinações. O que você falou muito dessa parte. Por isso que você deixou entender que é intrigante essa parte comportamental, de entender de gente. Adoro. Porque no final, cara, é como você se lida quando algumas coisas acontecem. Porque por mais que pode ensinar esse hard skills, mas o soft, que a parte comportamental ali é fundamental. Então, por isso que é intrigante, né? E eu gosto de entender essa parte louca, assim, de como que a gente opera, sabe? Uhum. E Eu acho que a inteligência emocional é um fator, assim, muito importante para as pessoas que tiveram sucesso na vida. E eu não falo por experiência pessoal, longe disso. Primeiro porque não acho que eu alcancei o sucesso e nem acho que eu sou inteligente emocionalmente. Mas eu me interesso muito por isso, gosto muito. Como as pessoas conseguem dividir as áreas da vida, né? E ser bem, minimamente, ter um equilíbrio entre várias partes. Você saber, na hora que o seu trabalho tá aquecendo e você tá decolando profissionalmente, você saber lidar com diminuir tal parte, mas saber que você tá abrindo mão num momento em troca de outra coisa. Administrar as áreas da vida, né? Quando eu vim para São Paulo trabalhar na Empíricos, eu passei um ano trabalhando de um jeito que hoje as pessoas acham que eu trabalho muito. Mas assim, eu não trabalho 1/3 do que eu trabalhava no meu primeiro ano de Empíricos. Eu sonhava com as coisas do trabalho. Eu não desligava 1 minuto no dia. Meu namorado não aguentava mais ouvir falar de Empíricos. Ele podia trabalhar na Empíricos, porque ele já sabia tudo da Empíricos. Eu só falava disso com ele. E naquele momento, eu me afastei um pouco da questão de amizades e tal. Mas eu sabia que era um curto prazo. E depois eu soube reativar essa parte da minha vida. E hoje eu tô levantando um pé um pouco do profissional. Porque também essa questão do profissional impactou um pouco o emocional pra mim. Depois até eu tive depressão. Eu passei por uns maus bocados, assim, emocionalmente. E olhar isso e administrar isso é muito difícil. Então eu admiro muito. E acho muito bacana ver a evolução e como você aprende com você mesmo, com as situações mais difíceis. Cara, como eu fui babaca de agir daquela forma, como eu pude. E saber que você tem momentos mais isso, racionais. né? Você concorda que a gente acha o equilíbrio no desequilíbrio? Uhum. Concorda? E o aprendizado no desequilíbrio, né? Total. Eu concordo muito com isso. Tem gente que fala assim, não, você não pode se desequilibrar. Eu falo assim, turma, vida real, você vai achar o seu equilíbrio se desequilibrando. A E vida é é um slackline. autoconhecimento. Total. É saber até onde você vai quando você tá desequilibrado, né? Você vai perceber que você tem que ir mais pra cá na hora que você tomba. Uhum. Então não tem Nossa, como. e eu, antes de passar por tudo isso, eu me achava muito inteligente emocionalmente. Eu achava que eu tinha o controle da minha vida. Até de ter depressão. Antes, eu foi jamais... decorrência daquele turbilhão emocional que você sofreu em 2 anos Foi atrás? 1 ano depois. Ou ali foi o gatilho, foi o início, foi bola de neve, foi uma somatória de fatores assim. Porque, pô, você era nova pra caramba, você tinha 22 anos de idade. Aham, 22. Você tinha 22 anos de idade. Por exemplo, hoje, parece que quando você não lembra daquela Betina, parece que, puta, quilômetro de distância. Nossa, parece que foram 20 anos desde então. E eu me surpreendo com a Betina daquele momento. Porque se acontecesse hoje, pela segunda vez, naquela intensidade, eu acho que eu ia agir pior. Sei lá, é muito louco isso. Eu me surpreendo com como eu agi, sei lá, no mês do acontecimento, mas eu acho que também aquela minha força naquele momento contribuiu para que depois viesse um momento também de fraqueza, assim. E no momento que tudo aconteceu, eu tive muito apoio de todo mundo em todas as partes, dentro da empresa, fora da empresa, com seguidores, com família, com amigos, com todo mundo. E aí, é natural, depois que passa, depois que você sai, né, do olho do furacão, meio que as pessoas esquecem o que aconteceu com você. E aí que você começa a acessar sozinho os seus medos e as suas cicatrizes, né? E acessar sozinho, eu acho que me desestabilizou um pouco 1 ano depois.
Então, 1 ano depois, eu tive depressão. E aí a Betina, diante de tudo, se eu falasse, a Betina vai ter depressão. Quê? A Betina vai ter depressão? A Betina é a menina mais animada, pra cima, que dá risada de tudo, que tira sarro de reconhecimento tudo. que todo mundo tem um limite, cara. Uhum. Só foi aquele ano que eu descobri o meu. É. Porque no final das contas, E assim... talvez eu nem tenha tido a pior depressão da minha vida. Talvez eu Sim. tenha uma pior ainda. Assim, eu não aprendi a não ter mais depressão. Não, mas nem isso, é que nem esse copo, cara. Ele transborda. Aí você aprende, quando você tem a você respeitar o teu limite. Mas se você ultrapassar de novo, ele vai transbordar de novo. Que nem quantas pessoas que já tiveram 3 burnouts? Aham. Qual que é a diferença? Irmão, você tem um limite. A primeira vez você descobriu o seu limite. Cuida de você melhor. Respeita os seus limites, porque senão seu copinho vai transbordar de novo. Uhum. Então, assim, o limite todo mundo tem. Tem algumas pessoas que ainda não descobriram. Eu espero que você não descubra da pior forma. Que é quando você tem uma crise de ansiedade. Eu já tive, por exemplo. Nossa, eu tenho gente... muita. Uma por mês. Quando você tem um burnout, porque quer trabalhar. Quantos amigos meus, cara, que hoje são muito mais maduros, em alguns momentos falam assim, deixa eu, esse final de semana, vou dar uma... Porque ele já sabe o limite dele. Sim. Então isso, principalmente na juventude, a gente acha que a gente é indestrutível, né? Nossa. Tem um pouco isso na juventude. A gente acha que a gente é meio super-homem ou Mulher Maravilha. E na hora que a gente cruza aquela linha do limite, a gente fica muito mais... Maturidade, né? Isso também vem com o tempo. Não dá pra também condenar